eu preparei o estudo, e aí eu acabei criando um sermão pequenininho dentro desse ponto aí. Eu ia pregar no domingo, mas eu vou falar hoje. Ou seja, como deve ser o acolhimento na prática? Uma igreja que acolhe. Como deve ser essa igreja? Eu vou ler de 22 a 26 de Atos 11 e vou tirar algumas coisas preciosas, irmãos, para o nosso desenvolvimento, para que a gente seja uma igreja que acolhe. E sendo uma igreja que acolhe, nós vamos ser reconhecidos como o quê? Cristãos. Preste atenção nisso. Atos 11, a partir do verso 22, diz assim: quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, um grande número de conversões em Antioquia, tá? Os versículos anteriores falam isso. Quando ela soube, ela enviou Barnabé a Antioquia. 23. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou irmãos a permanecerem fiéis ao seu Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, o levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, queridos, uma igreja que acolhe, em primeiro lugar, entenda, ela investe no discipulado. É o ponto 1. Tá aí, só dá um clique. Oi? Tudo bem. Ela investe no discipulado. Quer ver? Volta no verso 22, Gabi. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, o que ela fez? Enviou Barnabé a Antioquia. A postura dessa igreja me chamou muita atenção, irmãos. Porque quando ela observou que tinha muita gente se convertendo, compreendendo o Evangelho, sabe o que ela faz? Ela envia Barnabé. Barnabé era uma das pessoas que mais se destacavam na igreja. Acho que no tópico eu coloquei, a igreja que acolhe, ela envia o melhor para o discipulado. Ela investe o seu melhor no discipulado. Irmãos, ela não enviou um irmão, ela não enviou um pastor, ela não enviou um missionário. Eles ofereceram para ir para Antioquia um dos melhores pastores e missionários que eles tinham com eles em Jerusalém. E eles enviaram um irmão que tinha condições, sabe de quê? Financeira, para investir na obra. Barnabé era um dos homens mais ricos lá da igreja. Ele chegou a vender uma propriedade, generoso também, e repartir com os gentios. Irmãos, às vezes nós começamos um trabalho missionário e a gente envia, sabe quem? Os menos experientes. Aqueles que estão ali na igreja e não vão fazer muita diferença. Não enviamos os melhores músicos, tá? Não enviamos os melhores pregadores. Sabe por quê? Porque esses nós queremos na congregação. Queremos aqui conosco. Queremos os mais ricos, sabe aonde? Aqui, na congregação. Queremos que eles invistam os seus recursos, sabe aonde? Na congregação onde nós estamos. Queremos que os melhores pregadores preguem para nós, que os melhores cantores cantem para nós, toquem para nós. Honestamente, eles também preferem ficar aqui. É mais confortável, irmãos. Quero dar um pequeno testemunho. Quando eu cheguei
na Quintanilha, na missão Quintanilha, isso de fato aconteceu. Eu tinha feito já um curso, né, sobre implantação de igreja, eu tinha muito isso na minha mente, e tinha lá alguns conceitos. Quando eu cheguei lá, os irmãos que faziam o trabalho lá por anos, muitos sabem, eles eram muito identificados com a igreja aqui, muito, tá? Eles tinham cargos aqui, a maioria era diácono aqui, eles cantavam no coral, cantavam não, eles amavam o coral Luz e Vida, da irmã Neise, eles amavam. Irmãos, isso era muito bom, tá? Irmão Valmir, irmã Elza, né? Irmã Neuci, irmão Jorge, falecido, Gilda, a Cíntia trabalhava com crianças aqui. E terça-feira tinha um culto lá na Quintanilha. Tinha um trabalho com criança lá, um sábado à tarde ou um domingo de manhã, não me lembro. Assim funcionava a missão. E eu disse, irmãos, ó, se quisermos implantar uma igreja na Quintanilha, nós vamos ter que romper com alguns laços. Minha primeira reunião. E eu vou pedir ao pastor Jonanias para que a gente faça os cultos de quarta-feira aqui, a escola dominical, o culto da manhã e o culto da noite. Irmãos, você não imagina a reação dos irmãos. Mas e o coral? Mas e isso, e aquilo, irmãos? Ou o irmão fica lá, ou o irmão fica aqui. Não tem problema. Eu quero saber com quem eu posso contar aqui. Porque a gente precisa dar toda a nossa energia, nossa atenção ao trabalho aonde? Aqui. A irmã Néia sabe da história, né? E aquilo foi muito difícil, eu tinha pena dos irmãos. Foi muito difícil romper com isso, tá? E eu falei, nós temos que investir todos os nossos recursos aqui. E eu compreendo, irmãos. Mas se queremos implantar uma igreja, eu não posso vir aqui no dia que sobra e fazer alguma coisa. No sábado à tarde, naquele horário improvável, e fazer alguma coisa. Os irmãos entenderam isso, compraram a ideia. Os resultados foram acontecendo. Quando nós menos esperávamos, nós tínhamos, sabe o que lá? O coral. Não era o coral Luz e Vida, da irmã Neise, mas nós tínhamos o coral, tínhamos o departamento infantil, criamos lá a equipe de louvor, e aos poucos a igreja foi ganhando uma forma, e a igreja foi implantada. Né? Em 4 anos, deixou de ser a missão, passou a ser a congregação, e se tornou a Igreja Batista Quintanilha. Por quê? A gente entendeu que tínhamos que dar o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, a nossa melhor, mas aonde que nós ficaríamos? Naquela casinha, era naquela casinha. Irmãos, eu pregava igual eu prego aqui, do mesmo jeito, estudava do mesmo jeito, para pregar para 6 pessoas. Porque tem que ser desse jeito. E aí nós fomos acolhendo aquela comunidade, e a igreja foi acontecendo. Então, uma igreja que acolhe de verdade, ela dá o melhor para o discipulado. E a igreja de Jerusalém, a igreja de Atos, deu o melhor que ela tinha. Ela enviou Barnabé para Antioquia. Isso é ser uma igreja de braços abertos, disposta a abraçar o reino como um todo. Mas há uma segunda coisa. Uma igreja que acolhe, ela se alegra com a graça de Deus. Verso 23, põe aí, Gabi. Preste atenção nisso. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Quando eu li essa expressão, eu fiquei tentando contextualizar e me colocar na situação de Barnabé, e eu dei glória a Deus, irmãos. Ele chegou em Antioquia e sabe o que ele viu?
daquele povo diferente, de costumes diferentes, de comportamentos diferentes. Sabe o que ele viu? Ele viu as diferenças. Ele viu a glória de Deus. Irmãos, eu falei da comida, né? Eles comiam de maneira diferente. Eles provavelmente se vestiam diferente. Talvez aos olhos de um judeu ortodoxo, eles fossem esquisitos, né? Fico imaginando aquele Cornélio oferecendo um pernilzão para Pedro, né? E eles perguntaram: você comeu com eles? Mas Barnabé foi lá para ver essas coisas, foi lá para ver a forma como eles se vestiam, o que eles comiam. Não, irmãos. Ele foi lá e quando ele olhou aquelas pessoas com aquelas diferenças, com aqueles costumes que seriam transformados pelo Espírito Santo, ele glorificou a Deus. O que eu quero dizer com isso? Ele olhou e olha, se eles eram tatuados, se eles usavam piercings, se eles tinham lenço na cabeça, se eles usavam brincos, ele não olhou para isso, irmãos. Ele olhou e viu a graça de Deus alcançando aquelas pessoas diferentes e esquisitas. Foi isso que ele viu ali. Ele viu como Deus é misericordioso e expandiu e democratizou o Evangelho, para que o Evangelho chegasse àquelas pessoas necessitadas do Evangelho, como ele, Barnabé. Um homem já religioso, um homem consciente, talvez com roupas mais bem compostas. Ele entendeu, se tivesse algo a ser transformado naquela gente, isso seria um processo realizado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem gente que acha que é o Espírito Santo. Tem gente que acha que é o Espírito Santo. E quando vê alguém convertido, louvando a Deus, mas não é do jeito dele, sabe o que ele faz? Não vê a glória de Deus alcançando aquela pessoa, não. Vê as diferenças, vê os defeitos. Irmãos, eu vou dar o testemunho aqui. Porque quando eu me converti, pasmem, tá? Mas eu usava boné, lenço na cabeça. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que eu fui para o seminário assim? E vocês sabiam que uma comissão da igreja se reuniu para não deixar eu ir para o seminário? Vocês sabiam disso? Testemunho, tá? Alguém chegou a dizer, a igreja está decidindo isso, mandar alguém para o seminário não é comprar uma bicicleta não, isso é sério. Na Assembleia, irmãos. Porque antigamente, para ir para o seminário não tinha que fazer matrícula na internet e estudar não, tá? Você tinha que passar por uma assembleia na igreja. Hoje em dia, chega, pastor, estou fazendo um seminário. Amém, né? Antigamente não era assim, não. Você passava por uma assembleia na igreja. A igreja te recomendava ao seminário. A duras penas, muitas vezes. Irmãos, e hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, arrependido de muitas coisas. Não havia necessidade. Enquanto os irmãos mandavam tirar, aí que eu vestia mesmo, que eu colocava. Eu fui para o seminário assim, eu usei um macacão, criticaram o meu macacão, usei o macacão um ano inteirinho, todos os dias. Ele perdeu uma alça, ficou só com uma alça, mas eu fui com o macacão, ela sabe disso. O Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, eu me arrependo disso, irmãos, não tinha necessidade. Mas eu louvo a Deus porque teve gente que me acolheu, que acreditou em mim. Já citei essas pessoas aqui. Uma irmã que me deixou na casa dela, já falei, que comprou os livros. Eu tinha lá um crédito na biblioteca, na cantina, para comer, para pegar o livro que eu quisesse. O livro que eu quisesse. Eu louvo a Deus
por esses irmãos, porque eles olharam para a minha vida, entre aspas, ex-roqueiro, e sabe o que eles viram? Os meus defeitos? Eles viram o quê? A graça de Deus alcançando um pecador. É isso. E às vezes eu fico ouvindo tanta coisa, chega a pessoa, foi uma bênção, o culto, determinada questão, foi para a honra e glória do Senhor, e vem alguém, pastor, mas você viu o brinco? Você viu o lenço? Eu falei, gente, eu vi a glória de Deus, eu vi a graça de Deus chegando a uma pessoa. E se essa pessoa hoje, que poderia estar fazendo qualquer coisa, está louvando ao Senhor, eu sei que Deus vai trabalhar na vida dela. E isso é ser uma igreja que acolhe sem discriminação, mas como nós somos difíceis nisso. Não vemos, ou melhor, não olhamos para a graça de Deus na vida de uma pessoa. Terceira coisa, uma igreja que acolhe, ela dá oportunidade a todos. Irmãos, preste atenção nesses 2 versículos, 24 e 25. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Eu fiquei olhando para esse texto e entendi uma coisa. Eu já tinha terminado os 3 pontos do estudo quando eu criei esse sermão hoje de manhã, tá? Barnabé era bom no que fazia, irmãos? Era. Mas ele não era autossuficiente. Ele não era bom em tudo, era, irmãos? Existe alguém que faz tudo? Porque tem gente que acha que faz tudo. A pessoa acha que é o Espírito Santo, né? Ele tem todos os dons. Não existe isso. Quando Barnabé viu a demanda, que era grande, sabe o que ele entendeu? Eu preciso de ajuda. Eu vou dar oportunidade para aquele Saulo lá que todo mundo tem medo dele, exclui ele. Né? Como a gente canta, hein? E quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos. Não é isso? Alguém que fosse... Continua? Dando-lhe a mão. Barnabé acolheu Paulo. Ele deu a oportunidade de Paulo trabalhar com os gentios. E nós sabemos muito bem o que aconteceu daqui para frente. Paulo, ou Saulo, se tornou talvez o maior missionário de todos os tempos. Irmãos, entenda isso, igreja. Uma das coisas que mais faz mal à igreja, mais fazem mal à igreja, é essa dificuldade de delegar, de dividir que a gente tem. Tem gente que prefere ver o trabalho minguar, acabar, mas não divide com o outro, não aceita o outro. Sabe? Parece que se realizam mais com a obra do que verem a obra sendo realizada. Quando ver o trabalho, às vezes o ministério acaba, mas a pessoa não divide. Não divide, não dá oportunidade. Vendo ali que não tem mais ninguém ali, não tem mais jovem, não tem mais adolescente, não tem mais criança, mas eu não quero que o outro faça. Ninguém mais vai mas eu não quero, eu não vou dividir. E a gente deixa de dar oportunidade, talvez com medo do outro crescer mais. É impressionante, mas Barnabé, ele deu oportunidade aqui a Paulo, a Saulo. E eu pergunto, Paulo cresceu mais que Barnabé? Muito mais. Mas isso diminuiu Barnabé? Alguém aqui não reconhece o valor de Barnabé? Todos reconhecemos. Porque quando o outro
se desenvolve, não significa que você é diminuído. O seu trabalho continua o seu trabalho que Deus lhe deu. O seu dom continua o seu dom que Deus lhe deu. Mas o reino ganha como ganhou com Paulo. Ou seja, Deus foi glorificado, a obra avançou, se expandiu. Eu repito, Barnabé era bom, mas ele foi buscar um que se tornou melhor que ele, e ele não teve ciúmes. Isso é ser acolhedor, igreja. Isso é ser acolhedor. Entenda, ninguém faz nada sozinho, igreja. Ninguém faz nada sozinho. Embora Deus dê a visão ao pastor e ele tenha a responsabilidade de conduzir o rebanho, o mérito nunca vai ser do pastor sozinho, gente. Não tem como. Se alguém não... Eu nem chave eu tenho do templo. Se alguém não abrir o templo, nem na igreja eu entro, para você ter a ideia. Porque a gente precisa uns dos outros. Eu, sim, não é de hoje, eu sempre acreditei no ministério colegiado. Ah, pastor, os pastores falam, cuidado, pode ser que tenha alguém que vai te passar a perna. Irmão, se a pessoa me enganar, ela está dizendo sobre ela, não está dizendo sobre mim, não. Ela sempre vai ter oportunidade. Chegou aqui, quer trabalhar, seminarista, pastor, vai, eu não tem problema, eu quero que o reino se desenvolva. E se tiver alguém que vá mais do que eu, glória a Deus, irmãos, isso facilita o meu trabalho. E não muda a minha posição, que Deus colocou como responsabilidade até quando Ele desejar. Eu não faço tudo sozinho. Eu vou ser bom em algumas coisas, mas não em todas. E outros serão melhores do que eu. E glória a Deus por isso. Por isso nós devemos dar oportunidade a todos. Em quarto lugar, uma igreja que acolhe. Investe, gasta tempo com as pessoas. Irmãos, verso 26. Quando o encontrou, levou para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Irmãos, a Igreja Batista, nos últimos anos, ela tem tentado investir em discipulado. Esses projetos de igreja multiplicadora e tantos outros mostram isso. Mas isso aconteceu porque chegou um ponto que nós concluímos que nós éramos bons em evangelização, em abrir frentes missionárias, mas não era, e eu não sei se somos bons em discipulado. Se você for visitar igrejas de outra denominação, você vai ver um monte de gente que se converteu num trabalho batista, numa igreja batista, e não permaneceu numa igreja batista. A maioria. Eu pergunto, eu sou da igreja tal, eu me converti na igreja batista. Eu comecei na igreja batista. E a gente entendeu que a gente não é bom nisso. A gente é voltado para algumas coisas, embora a gente talvez seja a igreja mais missionária que exista. Mas a gente não trabalhava ou não trabalha. E começamos a trabalhar com pequenos grupos e outras coisas, numa tentativa de discipularmos melhor. E para acolher, a gente precisa investir tempo. Por que a gente talvez não seja bom? Porque discipular dá trabalho, irmãos. É preciso tempo com as pessoas. É preciso eles passaram um ano inteiro até aquela igreja se fortalecer e se firmar. E a gente precisa pensar nisso. O nosso trabalho não termina, igreja, quando alguém é batizado. Entenda isso. A pessoa foi batizada e às vezes ela não volta mais na igreja. E a gente deixa para lá. A gente não acompanhou, a gente até cobra dela, você não está vindo à igreja? O que houve? O que houve é que a gente não acompanhou aquela vida como deveríamos acompanhar. Irmãos,
Os cristãos precisam ser conhecidos como um povo acolhedor e sem discriminação. E esses 4 pontos nos ensinam um pouco sobre isso.